Olá, eu sou o professor Tarcísio e na aula de contabilidade pública de hoje nós vamos falar sobre a classificação das receitas orçamentárias. Então vamos lá. A primeira classificação é quanto à natureza da receita. Importante lembrar que essa é uma classificação oficial. Nós vamos trabalhar em outras aulas as classificações acadêmicas, mas esta é uma classificação oficial. Bom, nós temos 5 níveis quando a gente vai classificar essa receita e cada nível tem uma quantidade de numeração. Então são dígitos que a gente vai conseguir classificar essa receita. Quando você for olhar no orçamento, pelo número que está a receita lá, você sabe qual que é a receita. Qual tipo de receita que é essa? Qual a classificação dela? Então o primeiro nível é a categoria econômica, que nós vamos ver. O segundo nível, que é composto por mais um dígito, é a origem. O terceiro nível é a espécie, cada um desses aqui é um dígito. O quarto nível, é composto de 4 dígitos, que é o desdobramento da receita conforme suas peculiaridades. E o quinto nível é o tipo de receita. Depois nós vamos dar exemplo disso. Mas primeiro nós vamos trabalhar com a categoria econômica. Então são 2 categorias econômicas da receita orçamentária. Então, nós temos as receitas correntes e as receitas de capital. Receita corrente, o próprio nome já fala, é aquela receita mais do dia a dia, mais corrente, aquela que acontece, que é mais normal de acontecer. E a receita de capital já é justamente o contrário. Mas isso é só um conceito mais simples. Bom, vamos entender melhor essas receitas. Então, receita corrente. A característica dela, gente, é que ela aumenta a disponibilidade financeira. Quer dizer o quê? A ingresso. Quando a gente fala de receita pública, a gente está falando de ingresso de recursos. Como nós vamos falar aqui de receita? E nós estamos pensando sempre sobre o aspecto orçamentário. Então, toda vez que tiver ingresso, entrada de recurso é uma receita. Então, a receita corrente de capital, no caso da receita corrente, ela aumenta a disponibilidade financeira do ente. E, em regra, aumenta o patrimônio líquido. Então, a receita corrente, a característica geral dela é de alterar o PL. A gente fala alterar o PL porque, como é uma entrada de recurso, nesse caso específico, há efetivamente uma modificação lá no PL, um aumento desse PL. Igual acontece na contabilidade empresarial. Você tem uma receita de vendas, por exemplo, ela não aumenta diretamente o PL, mas ela vai, querendo ou não, aumentar o PL, porque o lucro ou o prejuízo depois, ele não vai para o PL. Se você tiver só receita de venda, ele vai para o PL positivo. Então é nesse sentido que a gente está falando. A receita de capital, ela também aumenta a disponibilidade financeira, porque há ingresso de recursos. Agora, em regra, ela não altera o patrimônio líquido. Não há modificação no patrimônio líquido. Não há um aumento do patrimônio líquido. Então, em regra, quando a gente fala em regra, não quer dizer que não existam casos de receita corrente e de capital que possam ou não alterar o PL. Então, pode ter receita corrente que não aumente o patrimônio líquido. E pode ter receita de capital que vai alterar o patrimônio líquido. Mas, em geral, a receita corrente altera e a receita de capital não altera. Bom, vamos pensar aqui, primeiro nível é a categoria econômica, então é composto do quê? A gente tem um dígito aqui. Se for uma receita corrente, o dígito ali vai ser qual? Vai ser dígito 1, do primeiro nível, que é a categoria econômica. Começou com 1, você sabe que é uma receita corrente. Começou com 2, você sabe que é uma receita de capital. Então, 1, receita corrente, 2, receita de capital. Então, quando você tem uma classificação quanto à natureza da receita, se você tem lá o dígito, começando pelo dígito 1, é uma receita corrente. Pelo dígito 2, uma receita de capital. Agora, o que acontece? Ali eu falei dígito 1 para receita corrente, dígito 2 para receita de capital. Pode haver uma pequena mudança nesse dígito quando ocorrer uma situação específica. Então vamos ver aqui, eu posso ter um nível 7 quando ocorrer uma receita corrente que a gente chama intra-orçamentária. E o primeiro dígito pode ser 8, quando eu tiver uma receita de capital intra-orçamentária. Mas espera aí, vamos voltar aqui. O primeiro dígito vai ser 1 quando é uma receita corrente normal. O dígito vai ser 2 quando for uma receita de capital normal.
Agora, o dígito vai ser 7 quando for uma receita corrente intra-orçamentária e 8, receita de capital intra-orçamentária. Mas o que é uma receita intra-orçamentária? Então, vamos entender o que é uma receita intra-orçamentária. Vamos pensar aqui, entender com um exemplo. Vamos pensar que eu tenho um ente federal 1 e um ente federal 2. Todos os dois fazem parte da mesma esfera de governo, ou seja, esfera federal. Então, eu tenho um ente federal 1 e um ente federal 2. Todos os dois entes fazem parte do orçamento fiscal ou da Seguridade Social. Faz parte do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, olha para você ver, esse ente federal 1 faz um pagamento para o ente 2. Quando ele faz esse pagamento para o ente 2, como esse ente 1 faz parte da mesma esfera, ou seja, é um ente federal e o outro ente que também é federal, ele está pagando recurso para um ente federal, e todos os dois fazem parte do mesmo orçamento, que é o orçamento fiscal e da Seguridade Social, concordam comigo que esse dinheiro está ficando dentro do mesmo orçamento, dentro da mesma esfera. Então essa receita ela tem que ser codificada de maneira diferente. Você sabe por quê? Porque ela está dentro do mesmo orçamento, do mesmo ente. Ela vai sair de uma caixinha e vai para a mesma caixinha dentro do mesmo armário. Vamos pensar o seguinte, quando é uma receita corrente e receita de capital que recebe lá o dígito 1 e o dígito 2, é como se estivesse saindo de um armário e indo para outro armário. Nesse caso aqui, ela é como se ela estivesse saindo de uma prateleira do armário e indo para uma outra prateleira do mesmo armário. O dinheiro, vamos pensar no livro. O livro saiu de dentro do armário? Não, ficou no mesmo armário. A mesma coisa, o dinheiro saiu da esfera federal? Não. Saiu do orçamento? Não, faz parte do mesmo orçamento, está tudo dentro da mesma coisa. Então, considere aí a esfera federal, a esfera e o orçamento como se fosse um armário. Está dentro do mesmo armário. O dinheiro ficou dentro do mesmo armário. Então, e o ente federal 2, ele recebe o pagamento do ente 1, ele realizou uma receita corrente ou de capital. O ente federal 1 realizou uma despesa corrente ou de capital. Porém, olha aqui, qual que vai ser o dígito? A receita, no caso do ente federal 2, se for uma receita corrente, vai ser o dígito 7, essa receita. Se for uma receita de capital, vai ser o dígito 8. Por quê? É uma operação intra-orçamentária. Qual que é o conceito? O que é preciso saber aqui? Preciso saber que uma receita intra-orçamentária é aquela que ocorre entre entes da mesma esfera e entes que fazem parte do mesmo orçamento. Lembrando que qualquer que seja o ente público que faça parte do orçamento de investimento, mesmo que eu tenha dois entes fazendo parte do orçamento de investimento, não vai ser uma receita intra-orçamentária. Sabe por quê? Quem faz parte do orçamento de investimento são as estatais independentes. Então, se uma estatal independente federal paga uma estatal independente federal, apesar delas fazerem parte do orçamento de investimento e serem da mesma esfera, ou seja, da esfera federal, não há uma receita intra-orçamentária. Os orçamentos, vamos pensar assim, a vida dessas empresas são diferentes, são armários diferentes. Então vamos supor que sejam duas estatais que sejam sociedade de economia mista. Você tem a sociedade de economia mista 1 e a sociedade de economia mista 2. Elas têm sócios diferentes, apesar da maior parte do capital ser do governo, existem outros sócios diferentes. Apesar de ser do orçamento de investimento, elas não têm ligação uma com a outra. Mesmo que elas sejam 100% públicas, não há ligação, elas são independentes. Elas têm vida própria, então não há o que se falar em receita intra-orçamentária. Para ser receita intra-orçamentária, tem que ser entes da mesma esfera e tem que ser orçamento fiscal ou seguridade social. Orçamento fiscal, orçamento de seguridade social ou outro ente. For orçamento de investimento na mesma esfera, não é receita intra-orçamentária. E, repetindo, receita intra-orçamentária, 7, o primeiro dígito vai ser 7 se for receita corrente, e o segundo dígito vai ser 8 se for receita de capital. Bom, feito isso, nós vamos trabalhar agora o segundo nível, que é o segundo dígito, que é a origem da receita corrente ou de capital. Então, olha aqui, o segundo nível é a origem, seria o segundo dígito. Então, no caso das receitas correntes, a receita corrente tem o número 1. Então, se eu tiver uma receita corrente, o primeiro dígito vai ser 1.
E o segundo dígito vai ser 1 também, se for uma receita tributária. Então, olha aqui, ó. Aqui se refere à categoria econômica, esse 1 aqui. O segundo 1 aqui se refere ao que? A origem. Qual que é a origem dessa receita corrente? É uma origem tributária. Então, nós estamos trabalhando agora o segundo nível. O segundo nível aqui foi uma receita tributária, o segundo nível aqui vai ser 1. Vai ser o número 1. Por quê? É o primeiro, a primeira classificação quanto à origem, a receita tributária. Eu vou apresentar todas as classificações, depois a gente explica cada uma. Bom, o segundo nível vai ser o número 2. Então, lembrando, aqui é o número 1, porque se refere o quê? A categoria econômica, receita corrente. E o segundo dígito, que aqui é o segundo nível, vai ser receita corrente de contribuições. Então lá vai aparecer assim, primeiro dígito, número 1, segundo dígito, número 2, receita de contribuições. Terceira classificação, patrimoniais. Então a origem pode ser tributária, de contribuições patrimoniais. Quarta classificação, agropecuárias. No caso da agropecuárias, o primeiro dígito vai ser 1, que é a categoria econômica receita corrente. Segundo dígito vai ser 4, agropecuárias. Industriais, depois a gente vai ter receita de serviços. Transferências correntes, 1.7. E nós não temos 1.8. Já pula direto para 1.9, que são outras receitas correntes. Bom, então essa é a classificação, são essas as receitas correntes. Agora, vamos ver quais são as receitas de capital e depois a gente explica cada uma das correntes, cada uma das de capital. Aí a gente vai depois para o terceiro nível, mas ainda estamos no segundo nível. Então aqui, ó, a receita de capital, ela não é o primeiro dígito da receita de capital, não é o número 2, então nós começamos com 2 ali. 2.1, operações de crédito, ou seja, a categoria econômica, receita de capital, número 2. Então, o primeiro dígito da receita vai ser o número 2. Qual vai ser o segundo, se for operações de crédito? O segundo dígito vai ser o número 1, porque é o primeiro, primeira origem de receita de capital. Depois vai ser o 2.2, alienação de bens. Então, o 2, esse primeiro 2 aqui se refere à receita de capital, que é a categoria econômica. E o segundo dígito se refere à origem, que é o segundo nível. Alienação de bens. Depois tem amortização de empréstimos, transferências de capital e o 2.5, outras receitas de capital. Então, nós temos 5 tipos de receita de capital e 8 tipos de receita corrente. 1.1 até 1.7, pula 1.8 e a gente tem 1.9. Por que pulou 1.8? É porque quiseram que fosse assim, já pulasse direto para 1.9. Bom, então vamos entender agora as receitas correntes. Nós vamos agora para o terceiro nível. Então, o que é o terceiro nível? É a espécie. É como se fosse o terceiro dígito. Então, ó, primeiro dígito, receita corrente. Segundo dígito, receita tributária, que é o segundo nível, que é a origem. A origem é tributária. E o terceiro nível vai ser a espécie. Qual espécie de tributo? Vamos ver aqui agora. Nós temos 3 espécies de tributos. O primeiro são os impostos. Lembrando que as receitas tributárias elas têm uma característica de coercitividade, ou seja, o cidadão ele é obrigado a pagar. Aqui é que a gente identifica a soberania do Estado. O Estado cobra e você tem que pagar, mesmo que você não queira, você tem que pagar. E a característica principal dos impostos são o quê? Os impostos eles não têm uma contraprestação específica do Estado. Quer dizer que, em regra, os recursos arrecadados com impostos, eles não têm que ser destinados para um fim específico. Então, por exemplo, IPVA. O IPVA é para arrumar ruas, estradas, tirar buraco de rua? Não. O recurso do IPVA pode ser utilizado para pagar despesa de consumo, despesa com o pessoal? Pode. Via de regra, ele não tem uma contraprestação específica. Isso aí é um princípio que chama nos impostos de não afetação. Ele não está afeto a nenhuma destinação específica, não está ligado a nenhuma destinação específica. Obviamente que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
parte dos impostos tem que ser direcionados para saúde e educação, mas depois a gente vai ver isso. Mas em regra não tem essa contraprestação específica do Estado, que não acontece com as taxas. No caso das taxas, o Estado ele presta um serviço, ele coloca um serviço à disposição do cidadão. Agora, o cidadão ele não pode escolher se ele quer ou não pagar. Ele pode até não usar o serviço, mas ele tem que pagar. Você quer ver um exemplo? Taxa de coleta de lixo. Ah, eu não quero pagar porque eu reciclo o meu lixo, não coloco nenhum lixo para ser recolhido. Não tem problema, você pode até reciclar, mas você é obrigado a pagar. A coercitividade. Mas a taxa está associada a uma contraprestação específica de serviço. E a contribuições de melhoria. Então são as 3 espécies tributárias. Então a contribuição de melhoria é quando, por exemplo, essa contribuição é cobrada pelas prefeituras, é quando, por exemplo, a prefeitura, um exemplo, tinha um lote grande, um terreno grande lá vazio, que ficava abandonado, com lixo, meio julgado, às vezes até pessoal começando até a morar nesses lotes e tal, e ali você tem um prédio, vários prédios ali perto, de repente se constrói um parque ecológico ali, a prefeitura. Aí valoriza o imóvel de quem mora ali perto. Então a prefeitura ela pode cobrar o quê? Essa contribuição de melhoria. É um valor que ela vai cobrar pela valorização do imóvel do cidadão. E o cidadão é obrigado a pagar. Em regra, as prefeituras não têm cobrado, mas pode cobrar. Então essas são as 3 espécies da origem tributária. Então seria, o primeiro número 1, receita corrente, categoria econômica. O outro número 1, que nós estamos vendo aqui, ó, seria o quê? Origem tributária. E talvez, por exemplo, um outro número 1, que seria impostos, que já é o terceiro nível, que é a espécie. Nós vamos parar no terceiro nível. Contribuições. Vamos lembrar aqui que as contribuições nós temos várias. Nós temos as contribuições sociais. Quais são os exemplos de contribuições sociais? Bom, eu falo os exemplos e você que está assistindo o vídeo, você pode parar o vídeo e ir anotando à medida que eu vou falando. Eu vou falar mais devagar. Caso você precise de anotar, você anota, para, eu falo, você anota, para e vai parar no vídeo. Você pode voltar ao vídeo e assistir quantas vezes você quiser. Então eu vou falando aos poucos. Então, por exemplo, contribuição para o PIS, contribuição social sobre o lucro, COFINS, nós temos aí a Previdência Social, nós temos uma contribuição extremamente interessante dentro dessas contribuições sociais, que se chama concurso de prognósticos, e essa chama atenção, então vou repetir, concurso de prognósticos. O que é isso? Mega Sena, Loto Fácil, tem uma parcela do valor arrecadado por esses jogos que são destinados, que são contribuições sociais, chamadas de concurso de prognóstico, que são destinados para quê? Para saúde, previdência e serviços sociais. Então, e nós temos aí também, então nesse concurso de prognóstico eles são utilizados para esse fim específico, então são as contribuições sociais. Para quem é contador é muito mais fácil entender isso. Depois nós temos o CID, que é Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Onde que isso é cobrado? Atualmente isso é cobrado nos combustíveis. Essa contribuição ela é utilizada, uma das utilizações dela é para projetos de controle de emissão de gás e para transporte também. Então ela tem uma das destinações dela são essas. Então elas são destinadas. A diferença das contribuições para os impostos, gente, em relação é a mesma coisa das taxas das contribuições de melhoria. Elas têm uma destinação. Então é o CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Nós temos as contribuições profissionais, são aquelas dos CRC, CRA, conselhos regionais. E essas contribuições, elas só vão para os conselhos regionais. Elas são específicas deles. Para eles trabalhar em prol da profissão. E contribuição de iluminação pública. Gente, isso aqui antigamente chamava taxa de iluminação pública. Não chama mais. O Supremo Tribunal Federal teve uma discussão e ele alterou esse nome. Não é mais taxa, é contribuição de iluminação pública.
Então são essas 4 contribuições que fazem parte desse terceiro nível de espécie, sendo que as contribuições sociais elas se desdobram em várias outras contribuições. Patrimoniais. Então as patrimoniais nós temos aluguéis. Então a administração pública ela tem lá um bem dominial, que é um bem que ela não está usando na finalidade pública, ela alugou para um terceiro e está tendo com isso uma receita de aluguel. É uma receita patrimonial. Concessões e permissões, no caso de táxi, rádio, no caso do táxi mais a prefeitura, rádio e televisão. Então, para se ter uma rádio, para se ter um canal de televisão, você tem que pagar um valor. Esse valor são essas concessões e permissões. No caso de táxi, a mesma coisa. Quando se solta uma licitação para, eu não sei como é que, não me lembro necessariamente se é uma licitação, mas se abre um edital para que as pessoas se habilitem para adquirir uma placa de táxi, elas pagam um valor por isso. Então, está incluso aqui nessas receitas patrimoniais, no caso da prefeitura. Royalties e dividendos. Dividendo, por exemplo, quando o ente federal, o ente público federal, a União, ela tem estatais. Essas estatais têm lucro. Quando elas têm lucros e a distribuição dos dividendos, esses dividendos recebidos são receitas patrimoniais, a espécie patrimonial. Royalties. O caso do petróleo. A Petrobras paga royalties em relação à exploração do petróleo naquela região ali. Paga para o Rio de Janeiro, tem as cidades ali onde são explorados o petróleo, ali no litoral, há esse pagamento. Mineração, tem pagamento de royalties? Se tem pagamento de royalties, é uma receita patrimonial. Aplicação financeira. Quando o Estado aplica o dinheiro, esse dinheiro rende juros. O dinheiro de aplicação financeira numa conta bancária. Então, esses juros da aplicação financeira é uma receita patrimonial. Receitas agropecuárias. Então, o exemplo que a gente pode ter aqui, se, por exemplo, eu tiver uma fazenda estatal e nela há gado de corte, plantação de grãos e o produto da arrecadação da venda desses grãos, desse gado de corte ou de leite das vacas leiteiras, se tiver esse tipo de exploração, vai ser receita agropecuária. Pode ser uma estatal dependente que está trabalhando com esse tipo, então, com esse tipo de negócio, agronegócio, então é considerado uma receita agropecuária. Industriais. Industriais, por exemplo, extração mineral. Então tem uma estatal, ela está fazendo extração mineral, o dinheiro dessa extração mineral, no caso, por exemplo, uma empresa pública, está fazendo extração mineral, a receita dessa extração mineral é considerada uma receita industrial. Da mesma forma, um exemplo assim, que a princípio pode não parecer industrial, por exemplo, a imprensa nacional, ela publica o Diário Oficial e vende a assinatura do Diário Oficial. Essa venda de assinatura do Diário Oficial é considerada uma receita industrial. Por quê? Está havendo uma produção ali industrial, ela está produzindo um jornal. A mesma coisa, você tem as editoras universitárias, a meu ver, isso é uma opinião minha, as editoras universitárias, quando produzem livros, a receita da venda desses livros, para mim, é uma receita industrial, porque ali está se fabricando um produto, que é o livro. Serviços. Serviços, nós temos preço público ou tarifa. Na realidade, gente, o que acontece? O preço público ou tarifa é quando, por exemplo, se paga um pedágio, quando você está se pagando um pedágio, está se pagando um preço público ou tarifa. Só que, na realidade, não é a União ou o Estado que for que está recebendo esse recurso, mas é considerado um preço público ou tarifa. Qual a diferença do preço público ou tarifa para a taxa? Você só paga o preço público ou tarifa se você usar o serviço. A taxa não. Você paga independente se você está usando ou não. Juros de empréstimos concedidos. Por exemplo, a União emprestando dinheiro para os estados, isso tem uma cobrança de juros, é uma receita de serviço. Toda vez que a União empresta dinheiro e obtém juros desse dinheiro, é considerado uma receita de serviços. Então lembrando, receita corrente, serviços, espécie, juros de empréstimos. Então aqui, receita corrente, categoria econômica, origem serviços, espécie, juros de empréstimos concedidos. E, por exemplo, serviços comerciais, de transporte, serviços de comunicação. Por exemplo, você tem a Rede Minas,
que é um canal de televisão público, a renda dela lá é uma renda de serviços. Está prestando serviço de comunicação. E agora vamos tratar de uma categoria, uma espécie muito interessante, que são uma espécie, não, uma categoria, uma origem, que são transferências correntes, que é bem interessante. Os exemplos de espécie de transferências correntes são os mesmos de transferências de capital. Porém, nós vamos entender qual que é a diferença entre os dois. Então vamos começar aqui, ó. Transferências voluntárias, convênios ou contratos de repasse. Então, por exemplo, há uma transferência voluntária, um convênio, um contrato de repasse da União com os estados, com o Estado. Então a União repassa, por exemplo, para um hospital do Estado recursos para que esse hospital compre remédio. Remédio aí é considerado material de consumo. Material de consumo é uma despesa corrente. Então, como esse recurso do repasse, do convênio, está sendo destinado para ser gasto em despesa corrente, é uma transferência corrente. Se esse recurso estiver sendo transferido para uma despesa de capital, por exemplo, se o recurso fosse para a construção de um hospital, esse recurso para a construção de um hospital, na hora de aplicar o recurso seria uma despesa de capital. Então, seria uma transferência de capital. Então, no caso aqui, toda vez que for a transferência corrente for para aplicar em despesa corrente, toda vez que a transferência for para aplicar em despesa corrente, será uma transferência corrente. No caso aqui, você tem um contrato de repasse, vai repassar recursos para compra, para pagar material de consumo, para pagar a despesa com o pessoal. Essas despesas são despesas correntes, então as transferências serão correntes. Doações recebidas. Então é feita uma doação por uma entidade qualquer para se comprar remédio. Transferência corrente. Foi feita uma doação para se construir um hospital, se construir uma ponte. Aí já não é transferência corrente, é transferência de capital. Por quê? O recurso vai ser utilizado em despesa de capital. No caso aqui, foi uma doação para aquisição de remédios. Exemplo. E transferências constitucionais. O que são essas transferências constitucionais? Por exemplo, parte do imposto de renda e do IPI tem que ser transferido para o Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados. Então, se essa transferência, esse recurso for aplicado em despesa corrente, é transferência corrente. Se for ser aplicado em em despesa de capital, será transferência de capital. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Os exemplos para transferência corrente de capital são os mesmos, são transferências constitucionais, doações recebidas e essas transferências voluntárias. Se esse recurso recebido aqui, quando recebe recurso, são receitas. Mas quando vai aplicar esse recurso? Vai aplicar em quê? Em despesa corrente? Então é transferência corrente. Esses recursos todos aqui, que foram recebidos, vão ser aplicados em despesas de capital. Então são transferências de capital. Nós vamos ver isso lá quando a gente vai falando de transferência de capital. Os exemplos são os mesmos. A forma de aplicar o recurso é que vai definir se é transferência corrente ou transferência de capital. Então tá aí, tem que ser utilizada no pagamento de despesas correntes para ser transferência corrente. Outras receitas correntes. Nós temos aqui ressarcimentos. Por exemplo, houve um dano no patrimônio público, a pessoa tem que ressarcir esse dano que ela causou. O ingresso do recurso referente ao ressarcimento é considerado outras receitas correntes. Alienação de bens apreendidos. Esses bens que a Receita Federal apreende, por exemplo, bens que são apreendidos, por exemplo, de traficante, pegou o imóvel, esses carros importados, apreendeu essas mercadorias que as pessoas tentam trazer do Paraguai, que está acima do limite, leiloou isso, a receita é considerada outras receitas correntes. E restituições, então, por exemplo, pagou a mais por um funcionário público, pagou o salário maior. No mês seguinte vai descontar isso. Então está sendo o quê? Uma restituição do valor paga maior. Esse valor paga maior, essa restituição, é considerada outra receita corrente. Mas por que tá assim? Só está devolvendo o dinheiro? Porque todo ingresso de recurso é considerado receita. Não interessa se saiu antes. O recurso saiu porque pagou a maior.
Tá, houve uma despesa antes, agora está tendo uma receita. Então, é um exemplo de receita, outras receitas correntes. Bom, agora vamos ver os 5 casos de receita de capital. Operações de crédito. Então, nós estamos no terceiro nível, espécie. Então, a espécie, nós temos dentro da origem operações de crédito, a espécie, que são operações de crédito contratuais. Normal, faz um contrato com uma instituição financeira, pega dinheiro emprestado. O governo pode fazer isso. Lógico, toda receita orçamentária tem que ter autorização orçamentária ou legislativa. No caso, o orçamento tem que ser aprovado. Então, essa operação de crédito tem que estar aprovada no legislativo. Empréstimo compulsório. Está previsto na Constituição, empréstimo compulsório, no caso de guerra, calamidade pública ou relevante interesse nacional. Então, nós temos um exemplo do empréstimo compulsório que foi cobrado, foi um empréstimo compulsório no Brasil, foi cobrado sobre o combustível. Entrou recurso, é uma receita. Isso deveria ser restituído, mas não interessa. Não foi, mas é outra história. Mas acontece que é uma receita. Repare bem, quando você tem um empréstimo, você tem a Constituição, entra dinheiro, lembra que eu falei que ao ingresso de recurso financeiro, a entrada de recurso financeiro, entrou dinheiro no caixa. Da União, por exemplo, com empréstimo compulsório. Tarcísio, mas gerou uma obrigação lá no passivo? Sim, gerou. No aspecto patrimonial, no enfoque patrimonial, há uma entrada no caixa, contrapartida, vai estar lá no passivo uma obrigação. Porém, nós estamos falando de receitas orçamentárias. Prefeito de orçamento, toda vez que ingressa dinheiro é receita. Toda vez que sai dinheiro é despesa. Pensa, eu dou muito exemplo, meus alunos, o seguinte, pensa no seu orçamento, no seu dia a dia. Tá me faltando dinheiro aqui, eu vou ter que pegar esse mês, eu vou ter que pegar um dinheiro emprestado no banco. Não entrou dinheiro. Lá no seu orçamento, você fez uma planilha lá no Excel. Essa entrada de recurso lá na sua planilha, você não considera como se fosse uma receita? Mas você tem uma obrigação depois para pagar. Todo mês que você for pagar esse empréstimo, não é uma saída, você não considera como se fosse uma despesa lá no seu orçamento? A mesma coisa na União. A diferença é que lá é tudo codificado, tem que ser aprovado, é tudo levado muito mais a sério que às vezes a gente leva o orçamento da gente. Mas é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa não, é muito parecido. E outro caso é a emissão de títulos. Então toda vez que o governo emite título, as pessoas compram esse título e estão pegando dinheiro emprestado. Por exemplo, Tesouro Direto. Você vai lá e aplica dinheiro no Tesouro Direto. Você está comprando título do governo. Você não está dando dinheiro para o governo? Sim, o governo está entrando recurso para o governo. Isso é o quê? É um ingresso de recurso, é uma receita. Uma receita de capital. Pensa bem, se a gente pudesse emitir título, pessoa física, e as pessoas, depois daí de uns anos, a gente ia pagar para as pessoas. É como se eu não tivesse emitido. A gente pode até emitir título. Eu vou lá, um título de crédito, assino uma nota promissória para o meu pai e ele me empresta dinheiro. Ou para os meus amigos, eles me emprestam dinheiro. No meu orçamento lá, na minha planilha do Excel, não está entrando dinheiro? Para mim é uma receita. A mesma coisa para o governo. Porque é para fins de orçamento. Todo ingresso, receita. Toda saída, despesa. Alienação de bens. Então, quando o governo vende bens móveis, eu, por exemplo, no caso da gente, vendi um sofá que tinha na minha casa. No meu fluxo de caixa não é entrada de dinheiro, para mim não é uma receita. Lá no meu fluxo de caixa não, lá no meu orçamento, que eu monto lá minha planilha do Excel, mesma coisa do governo. Entrou recurso para o orçamento do governo, é receita. Estoques regulatórios. São estoques regulatórios que a gente fala. Então, estoques regulatórios é o seguinte, o governo, por exemplo, você está com sobrando soja no mercado. Está com excesso de soja no mercado. O governo compra e estoca essa soja para regular o mercado. Amanhã está no entre-safra, está sobrando, está faltando soja no mercado e o preço da soja vai lá em cima. O governo entra vendendo essa soja para regular o mercado. São estoques regulatórios. Toda vez que ele entra vendendo, não tem ingresso de recurso? Receita de alienação de bens. A espécie é estoque. Alienação de estoques regulatórios. Coloquem assim, não se esqueçam. Alienação de estoques regulatórios. E alienação de bens imóveis. Bens dominiais podem ser alienados. Aliena-se esses bens
com a venda desses bens entra recurso. Por exemplo, você está precisando de dinheiro, vende um carro seu. Lá no seu fluxo de caixa, lá no seu orçamento, vai entrar uma receita, não vai? Receita é lá que você vendeu o seu carro. Entra como uma receita, ingresso de recurso. A mesma coisa para o governo. Amortização de empréstimo é um outro tipo de receita de capital. E o que acontece? O devedor que deve para o governo paga a parcela do empréstimo para um ente público. É como se eu tivesse emprestado a gente, por exemplo. Nós emprestamos dinheiro para o cunhado da gente. O cunhado da gente pagou para a gente. Lá no nosso orçamento vai entrar o quê? Lá na nossa planilha do Excel. Vai entrar como uma receita. Mesma coisa para o governo. Então a União emprestou para o Estado. O Estado pagou para a União. Na hora que entra esse dinheiro na União, é um ingresso. É considerado uma receita para a União. Transferência de capital. Aqui vem os mesmos, eu vou pôr todos de uma vez, os mesmos exemplos, se você voltar o vídeo lá, você vai ver, são os mesmos exemplos da transferência de quê? Das transferências correntes, transferências voluntárias, transferências constitucionais e doações recebidas. Só que no caso aqui, por exemplo, um contrato de repasse, repassou recurso à União repassando para o Estado, ou o Estado passando para o município, para aplicar dinheiro aonde? Na construção de um hospital. Aí está aplicando recurso numa despesa de capital. Aí vai ser transferência de capital. Transferências concessionais. Aquele fundo de participação do município que ele recebeu do Estado. Vai aplicar em despesa de capital. Então é transferência de capital. Doações recebidas. Recebeu doação para a construção de uma ponte, para a construção de uma praça. É o quê? Transferência de capital. Porque o recurso vai ser aplicado aonde? Em despesas de capital. Tem que ser utilizada no pagamento de despesa de capital. Como que eu vou saber? Você tem que saber. Como é que eu vou saber se é transferência de capital ou corrente? Você tem que saber que ou é transferência voluntária, doação recebida, ou transferências constitucionais. Para eu saber se é corrente. Onde que vai ser aplicado esse recurso? Despesa corrente. Então é transferência corrente. Onde vai ser aplicado esse recurso? Transferência de capital. Em despesa de capital. Então é transferência de capital. Se o recurso for aplicado em despesa de capital, transferência de capital. Se o recurso fosse aplicado em despesa corrente, transferência corrente. Desde que o recurso seja proveniente de transferências voluntárias, que são convênios ou contratos de repasse, ou transferências constitucionais, ou se for doação recebida. Se você teve um pouco de dificuldade, não conseguiu entender ainda, volta lá no vídeo, assiste de novo, que fica mais fácil você entender. A vantagem do vídeo para aula presencial é essa. No vídeo você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. Outras receitas de capital. Nós temos aqui, integralização de capital social. Então vamos supor que lá na empresa pública não, sociedade de economia mista. Então, quando sociedade de economia mista, a maior parte do capital é público e o restante é capital privado. Então, só que o governo integralizou 100% do capital dessa sociedade de economia mista. Aí depois as pessoas que vão ter interesse em participar dessa sociedade de economia mista, porque tem que ter capital privado, senão não é sociedade de economia mista, começam o quê? A integralizar a parte delas do capital. Só que o governo já não antecipou isso. Então esse valor que essas pessoas vão integralizando vai para o governo, porque ele já colocou todo o capital lá que tinha que colocar. Então isso é considerado uma outras receitas de capital. Só estou dando alguns exemplos aqui, tá? Remuneração das disponibilidades do Tesouro. O dinheiro que fica na conta única, os saldos diários que ficam lá na conta única do governo, que não é uma conta bancária necessariamente, é uma conta diferenciada que fica lá na conta única, o saldo. Se esse saldo render juros diários que o Banco do Brasil está pagando, então isso é outras receitas de capital. E mais uma, resultado do Banco Central. O que é esse resultado do Banco Central? O Banco Central não intervém na economia, compra e vende de moeda estrangeira? Se ele tiver um resultado positivo, é considerado outras receitas de capital. Bom, gente, eu sei que é muita coisa, é uma matéria grande. Volta, assiste o vídeo várias vezes, que vocês vão acabar entendendo e guardando naturalmente quais são os exemplos. Obrigado pela paciência e pela atenção e até a nossa próxima aula.